Graça e paz. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está narrado no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 5. Diz assim: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vou repetir. Ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. No Evangelho de Lucas temos uma informação adicional. No Evangelho de Lucas, o texto que fala desse assunto está em Lucas capítulo 7, versículos 18 em diante. E quando eles perguntam, versículos 20 e 21 e 22, os homens chegaram junto dele e disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar, és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então respondeu-lhes Jesus: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. A resposta de Jesus é igual nos dois textos, a pergunta também é igual. Mas em Lucas temos uma informação adicional, que diz que na mesma hora, na hora da pergunta, no momento em que a pergunta foi formulada, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, deu vista a muitos cegos. E a resposta é: está acontecendo tudo isso. Além de cura, além de libertação, o Evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado o Evangelho. Por que será que João teve dúvidas? Porque João estava preso. João é o precursor, ele vem para anunciar a vinda do Messias. Ele é o profeta que vem anunciar a vinda do Messias. E depois que ele cumpre o chamado que foi anunciar a vinda do Messias, ele foi para a cadeia. E talvez porque estava na cadeia tivesse dúvidas. Será que eu cumpri o meu chamado? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu anunciei o homem certo? Em outra pregação minha já falei sobre isso, dei a informação de quantos acontecimentos João viu, não era para ter dúvidas, mas ele teve. Mas não é da dúvida de João que nós vamos tratar hoje, é da resposta de Jesus. Jesus diz: olha, veja bem e ouve bem, veja e ouve o que eu estou fazendo. Veja as manifestações dos sinais de poder que eu estou deixando. Veja o que está acontecendo na minha passada, veja a transformação de fatos durante a minha passada, veja milagres, veja agir sobrenatural durante a minha passada e veja que o Evangelho está sendo anunciado. Está sendo pregado o Evangelho, anuncia-se-lhes o Evangelho. O Evangelho está sendo anunciado. Então, queridos, o que Jesus veio fazer neste mundo? Ele veio para a cruz, para morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Ele veio para transformar o nosso choro em alegria, tirar nossas vestes angustiadas e colocar um espírito de louvor. Veio para nos libertar dos cativeiros das opressões. Ele veio para nos resgatar do império das trevas. A conversão é o resgate do império das trevas para o reino da luz. Ele veio para destruir as obras do diabo, tudo aquilo que Satanás fez para matar, roubar e destruir, ele veio para destruir e para dar vida e vida em abundância. E veio para anunciar o Evangelho. Veio para anunciar o dia da salvação, o dia da vingança do nosso Deus. Haverá um dia de julgamento em que aqueles que não o receberem
não verão a vida eterna com o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, ou ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas por que eu escolhi esse texto hoje? Porque eu tenho visto ao meu redor outro evangelho. Eu tenho visto ao meu redor um evangelho que fala de tantas coisas, que não é esse evangelho. Eu tenho visto pregações, e chega para mim todos os dias, pelo Instagram, pelo WhatsApp, até pelo YouTube, pregações onde o foco é prosperidade, onde o foco é mudança de nível cósmico. Ah, Deus, onde o foco é o homem, como se fosse realmente a felicidade terrena que importa. Eu vejo um evangelho que está preocupado com lideranças eficazes, um evangelho que está preocupado em autoajuda e não ajuda do alto. Um evangelho que é outro evangelho, que não é o evangelho que Jesus deixou na terra. O evangelho que deixou começa com arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. É um evangelho de arrependimento. Olha para o seu pecado, olha para aquilo que te separa do Pai, arrependa-se e venha para o reino da luz. E venha para o reino da luz. Arrependa-se dos seus erros, arrependa-se daquilo que você fez e venha para o reino da luz. Entregue o teu caminho e venha para o reino da luz. Tome o jugo de Jesus, que é leve e suave, e venha para a luz. Deixe para trás o velho homem, morra o velho homem, nasça o novo homem e venha para a luz. Não tem outro evangelho além desse. O evangelho de cura, libertação e salvação, esse é o evangelho de Jesus. De cura, salvação e libertação. Cura sem libertação e sem salvação? Não é o evangelho de Jesus. Libertação sem salvação, sem cura, não é o evangelho de Jesus. Na mesma hora, quando ele é indagado se ele é o Messias, ele opera os sinais que produzem cura, libertação e salvação. E a pregação do evangelho é essa. Nós não precisamos florear mais nada, não precisamos inventar mais nada. Posicionamentos sutis que têm vindo para as igrejas para tirar o foco. O foco é Jesus. O evangelho é cristocêntrico, é Jesus no centro. O evangelho não é outro. Isso tem feito milhares de pessoas não entenderem que há uma grande diferença entre autoajuda e ajuda do alto, que há uma grande diferença entre administração de empresa e cuidado de ovelhas, que há uma grande diferença entre o que é cósmico e o que é espiritual, que há uma grande diferença entre produzir o valor do homem por si mesmo, o homem pelo homem, do que transformar o homem pela cruz. Isso tem afastado muitas pessoas da verdade. Mas eu vou contar uma história para você. Certa feita, um homem entregou para outro homem uma maleta com $100.000, tudo em nota de $100. Uma maleta recheada de $100.000, tudo com nota de $100. E ao entregar a maleta, aquele homem que ofertou, ele disse para quem recebeu: olha, aí no meio tem algumas notas falsas. Aliás, não são poucas, tem um expressivo número de notas falsas, mas está a maleta nas suas mãos. E foi embora. E aquele homem ficou com uma indagação: e agora, o que eu faço? Se eu ficar com notas falsas, pensando serem verdadeiras, eu posso ficar encrencado. Mas se eu ficar com as verdadeiras, descobrir quais são as falsas, eu vou me dar bem. E aí esse é o desafio. Você tem milhões de pregações e nesse tempo de pandemia, ninguém vai ao templo, ninguém vai para o seu próprio pastor, não é pastoreado, não é cuidado, não é ensinado pelo seu pastor que tem compromisso com a sua vida. E você vai para a internet, recebe de tudo um pouco, e aí você recebe, junto com as notas verdadeiras, muitas notas falsas. E a pergunta é: o que fazer?
joga a maleta toda fora, larga a igreja, deixa o evangelho, deixa de ouvir pregações. Não. O que você precisa aprender? A identificar o que é falso. Você precisa identificar o que é falso do que é verdadeiro. Jogando fora o falso, retendo a verdade, você vai alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, que é maturidade espiritual, crescimento no conhecimento de Deus, aperfeiçoamento do seu espírito. E como que vamos descobrir o que é falso, o que é verdadeiro? Discernindo a palavra, conhecendo a verdade que liberta, discernindo as coisas espirituais. Tudo aquilo que o foco é humanismo, tudo aquilo que o foco não é Jesus, é falso, é falso. Tudo aquilo que tem como bojo, como a melhor coisa, fazer de você uma pessoa preciosa, especial, aperfeiçoada, sem passar pela cruz, é falso, é falso. Tudo aquilo que faz você se adaptar ao mundo, porque afinal de contas vivemos num mundo e nós temos que tomar assim lugares do mundo e ocupar postos do mundo e temos que nos tornar importantes do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. A oração de Jesus era: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Mas o ensino que nos dá na palavra de Deus é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. O que é conformar? É tomar a forma, é tomar o jeito. Outro dia recebi pelo WhatsApp uma criança pregando o evangelho, um menininho. E ele dizia só frases, mas tão importantes. Você tem que ser diferente. Tem que haver em você uma luz especial. Você não pode ser igual. Você não pode ser como todos são. Tem que haver as marcas de Jesus em você. E aí, queridos, eu vou dizer algo a vocês. Eu posso falar sobre tudo, filosofia, posso falar sobre ciência, posso falar sobre tantas coisas. Mas se não houver um enquadramento no cerne do evangelho, se não houver um alinhamento com as coisas do céu, só bobagem, só bobagem. É chegada a hora de nós discernirmos luz e trevas. E a luz precisa ser tão clara, tão clara. E só há um jeito dessa luz brilhar. É se a estrela do evangelho estiver nela. É Jesus. Só assim. O Senhor tem nos dado tanto alerta para que tenha um falso no meio do verdadeiro. Tem fariseus no meio da igreja, tem lobos com pele de cordeiro, tem joio no meio do trigo. Como é que nós vamos identificar? É pelo Espírito e é pelo conhecimento da verdade. Se você não se aprofunda na verdade, qualquer evangelho que lhe jogarem, você vai engolir, vai descer goela abaixo. Qualquer evangelho, se você escutar uma pregação que por 10 minutos não fale de Jesus, comece a olhar com olhos de quem quer prescrutar a verdade. Se você escuta uma pregação onde tudo lhe é ensinado, mas nada aponta para a cruz, comece a olhar com olhos de quem quer ver além do que parece visível. Jesus fala para os mensageiros de João: vede e ouve, para que você veja e ouça. Nós precisamos ver com os nossos olhos e ouvir com os nossos ouvidos que evangelho está sendo pregado. Qual o testemunho que está sendo dado? Como é que Jesus está sendo apresentado para as pessoas? Se o evangelho é barato, não tem o preço da cruz, não serve para mim. Se o evangelho tem como foco a minha felicidade e não a minha salvação, não serve para mim. Se o evangelho tem como foco a minha prosperidade neste mundo e não o tesouro no céu, não vale para mim.
Não que Jesus não queira te fazer próspero, mas se você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a prosperidade virá naturalmente. Ela não pode ser um foco, ela não pode ser um objetivo, ela é uma consequência. Ela não é um fim, não é. Ela é apenas um fruto colhido, quando o fim é atingido. E o fim é viver uma vida com Jesus. O fim é o novo nascimento, é ser nova criatura, é deixar um testemunho nesta terra, é caminhar rumo a um mundo que ainda viveremos. Existe um evangelho sendo pregado que nega a existência desse mundo futuro e foca você só neste mundo agora. Mas Jesus não disse isso. Jesus, quando faz o sermão de Mateus 13, ele fala do futuro. E verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória. Vigia, 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 porque vai chegar esse dia. Se tem um evangelho pregado que não aponta para a volta de Jesus, não foca nisso. Diz assim, viva o tempo presente, não se preocupe com as coisas futuras. Cuidado com esse evangelho, cuidado. Agora presta atenção, não jogue fora a maleta. Não jogue fora a maleta, porque tem algumas notas falsas. Fique com a maleta, fique com a igreja, fique com o corpo de Cristo na terra. Escute os profetas. Tire o que é falso. Procure ter feeling espiritual, discernimento espiritual, para você separar o joio do trigo, para você separar o que não presta do que é bom. E caminha rumo ao alvo que está proposto. Não aceite outro evangelho no qual Jesus não seja o centro. Não aceite outra felicidade que não passe pela cruz, pelo arrependimento do pecado, pela confissão do pecado e pelo viver novo, ser nova criatura. Esse evangelho vai fazer com que muitas pessoas escutem no último dia: aparta-te de mim, não vos conheço. Não vos conheço. Esse alerta é porque eu tenho recebido muita coisa. Eu tenho chorado muito diante daquilo que tenho recebido. E eu quero alertar você que me ouve, que me segue nesse canal. Eu não quero que o Senhor diga que eu nunca alertei sobre isso. Quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor, todas essas vidas que me ouvem. São teus filhos, tuas ovelhas. São teus, Pai, são teus. São aqueles que o Senhor ganhou através da cruz. Não os deixe ser enganados, Pai. Não os deixe ser enganados, que aquela oração feita pelo teu Filho Jesus, às vésperas da crucificação, onde ele diz, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, venha ser uma realidade na vida de todos eles e na minha vida, Pai. Na minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.